Começa agora o Transforma Lab, conversas com líderes e especialistas sobre inovação, gestão, qualidade e futuro da medicina diagnóstica, realizado e gravado durante os grandes congressos do setor, reunindo conhecimento, visão e transformação. Sejam bem-vindos a mais um Transforma Lab, podcast gravando aqui de dentro da SEBAC, que acontece aqui no Rio de Janeiro, não é isso, Nara? É isso mesmo, a gente está aqui dentro do estande da NewsLab, nessa parceria junto com a Academia de Saúde, que é a nossa plataforma de ensino que promoveu todo esse evento, disseminando, divulgando conhecimento para todo mundo. Então, se você não conhece a Academia de Saúde, é importante que conheça. Nós temos vários treinamentos super importantes que certamente vão levar não só a eficiência operacional, mas no final das contas, né, Nara, dá para levar dinheiro novo, né? A gente tem treinamento sobre marketing comercial, sobre gestão, risco jurídico, neurodivergência, enfim, tem uma série de coisas importantes para a gente falar lá. E dessa vez a gente está recebendo aqui a Júlia Lino, lá da Biocon. Ela é diretora internacional da empresa e falando sobre um assunto extremamente relevante. Mas antes disso, quero te dar as boas-vindas, Júlia. Tudo bem? Muito obrigada, prazer. É um prazer estar aqui, um prazer. Eu sou fã do pessoal da NewsLab, prazer conhecê-los. É uma honra mesmo. É isso daí. A NewsLab é um grande parceiro nosso que viabiliza isso junto com a gente. Júlia, a gente falou muito sobre prevenção de doenças mentais, né? E eu acho que a gente está meio que no hype disso, né? A gente está abrindo essa caixa, né? E a Biocon vem trazendo um teste que fala sobre isso, né? Um teste rápido que pode trazer essa prevenção. Queria que você discutisse aí, introduzisse um pouquinho para nós como funciona esse teste, para quem que ele serve, né? E principalmente quem que é o teu público-alvo, assim, para a gente começar. Eu acho que a primeira coisa, igual você falou, hoje a gente está no hype, falando sobre isso. Nos últimos 2 anos, o brasileiro focou muito no que a gente está falando da neuroprevenção, do Alzheimer. A gente está aí com a Anvisa aprovando os primeiros remédios para poder tratar o Alzheimer, né? Coisa que não existia no Brasil até hoje. E a gente traz pela primeira vez aqui no Brasil a prevenção através do biomarcador beta-amiloide sendo detectado na urina. A gente sabe que a beta-amiloide, que forma as famosas placas beta-amiloide que vão gerar o Alzheimer, ele começa a se juntar, né, e formar essas placas 20 anos antes. Então, quando você fala que 20 anos antes você tem a possibilidade de detectar um acúmulo exacerbado dessa proteína, você está falando o quê? De uma janela de prevenção, que é algo que a gente não tem hoje no Brasil, não é falado, e a gente tem a oportunidade de fazer como? Um teste rápido, não invasivo, porque a amostra de urina é uma coleta indolor, e principalmente ele é acessível, porque quando você fala hoje no mercado dos outros exames, eles são caríssimos. A Febras traz para a gente o seguinte dado, que 20% apenas das pessoas no Brasil têm o diagnóstico. Olha isso. Então, desses todos, 60% desses casos seriam evitáveis. Então, a gente está falando aí que 60% dos 2 milhões diagnosticados no Brasil hoje poderiam ter feito um teste preventivo 15 anos antes e ter uma mudança de hábitos, talvez, uma neuroprevenção que poderia não só retardar a doença, como até evitar. Tem um subdiagnóstico aí, né? A gente tem um subdiagnóstico porque é caríssimo. Quando você fala hoje de um PET scan, que é uma metodologia ouro, ele está girando aí de 8 a 15 mil reais. Né? Não consegue ter escala isso daí, né? Para atingir toda uma população. Como que você escala isso? E principalmente quando você está falando do Alzheimer no Brasil, qual que é o principal causador hoje, de acordo com a Febras? É a baixa escolaridade. Olha isso. É a baixa escolaridade. Então, quando você está falando de uma população, que o principal causador é a baixa escolaridade, como é que você vai oferecer para ele um exame de estética? Um exame nesse valor, né? Então, apesar de todas as questões comerciais, a Biocon ser pioneira nesse exame pela amostra de urina, mas a gente também está dando um abraço para o Brasil e trazendo para o brasileiro a oportunidade de uma mudança de trajetória. E como que vocês fazem, Júlia? Eu sempre fico curioso nessa parte científica, porque é um teste exclusivo, vocês estão trazendo uma solução no Brasil que até então... igual, quando você fala de acesso, eu já fico imaginando, poxa, é uma disrupção, né? A gente está indo para um auxílio social, né? Como é que funciona isso dentro da Biocon, né?
E como vocês fazem esse desenvolvimento? Então, o teste acabou de chegar praticamente, né? Tem em torno de 15 dias que ele está no Brasil e a gente está começando principalmente a educar o brasileiro. A gente tem que educar o brasileiro a falar, é possível sim a neuroprevenção. Vamos conversar sobre a beta-amiloide, vamos conversar sobre aquele seu pai, sua avó, sua mãe que desenvolveu, que a gente sabe que tem tanta dor em todo mundo que está em volta, né? E você tem a preocupação e você sabe que você pode evitar passar por isso. Então a gente tem que explicar isso para as pessoas ainda. Muitas pessoas também acham que é puramente genético. A gente tem dados hoje, meta-análise, revisões literárias, que trazem o quê? Que 98% dos casos, naquele estudo, foram epigenéticos. 2% era genético. Então, Ou seja, é possível, né? É possível ter é possível hoje. Só que quando a gente fala de beta-amiloide em excesso, a gente está falando de quê? Neuroinflamação. Gente, a gente vive neuroinflamado. Informação para todo lado, é um excesso para todo lado, né? É um excesso o tempo todo. A gente não dorme bem, nós estamos cada vez mais sedentários, cada vez mais acima do peso. Isso vem diabetes, hipertensão. Então a gente está falando aqui que a gente tem que virar para o brasileiro e dar para ele um sinal de alerta de que você precisa mudar para você mudar no final da sua jornada. Então, eu acho que em tudo isso, o laboratório, vocês trazendo como diagnóstico, ele se posiciona muito bem, né? A gente está no momento que está avançando o laboratório com atenção primária, né? Então, a gente veio o setor da prevenção primária, o laboratório atuando ali na prevenção secundária, onde o laboratório realmente se posiciona com o diagnóstico preventivo, vocês trazendo uma solução preventiva, né? Então, eu acho que isso dá um impulsionamento para o nosso setor, isso alavanca o nosso setor numa questão de cultura, numa questão de saúde, né? A gente vê aí o envelhecimento como uma realidade, né, que está assim dominando, as doenças crônicas dominando, e de que nem acrescenta a partir de informações de excesso, né? Então hoje a parte neurológica é muito sensível. Eu acho que a grande doença da humanidade hoje é uma questão neurológica. Uma questão neurológica, exatamente. Se você parar para pensar, agora está todo mundo na febre do remédio, né? Está todo mundo falando, chegaram os remédios para Alzheimer, que vão poder salvar a população. Gente, a gente está falando de nem precisar dele. Exatamente. Né? A gente está falando de um remédio... Muito mais barato tratar o não doente. Exatamente. Você tá falando, quando a gente fala de Alzheimer no mundo, a gente está falando de gastos para o tratamento de 1,1 trilhão de dólares por ano. Esse remédio, querendo ou não, ele vai gerar um tratamento mensal para o brasileiro em torno de 11 mil reais. Não vai, por enquanto, ele não tem cobertura do SUS, ele não tem cobertura dos planos de saúde. Então, para que você vai depositar ali a sua saúde, o fim da sua jornada, num exame tão caro? Né? Ô, Júlia, você trouxe um ponto legal aqui. Eu vou voltar nesse ponto porque a facilidade, urina. Então, traz essa novidade, né? Um teste nesse nível de importância, numa janela, que você me disse, de 20 anos. Então, quer dizer que eu posso fazer um exame de urina com uma antecedência de 20 anos para começar a perceber e saber se eu posso começar a tratar aquilo, se eu posso começar a diagnosticar isso. E, assim, uma coisa muito legal, voltando também no que você falou, tão simples, mas tem tanta coisa por trás. Quando esse teste chegou para mim, a gente toma um susto, nossa, mas é tão simples e tem um peso tão grande. E aí eu fui atrás e fui conversar. Quem que é o nosso grande suporte hoje atrás desse teste? Chama Qualimestras. Quem que é Qualimestras, que foi quem fez toda a nossa validação, que é o nosso suporte técnico hoje? Ele é o co-descobridor da beta-amiloide. Foi ele que falou para o mundo da beta-amiloide e a sua relação com o Alzheimer. É o indicado, não sei quantas vezes, ao Prêmio Nobel, de tanto que ele se dedicou, né, e contribuiu pela parte neural mundial. Então, assim, é simples, mas a gente tem estudo aí de um dos maiores nomes do mundo falando para a gente, sim, dá certo e vocês têm uma janela de intervenção nas mãos. Então, não é só a Biocon falando, a gente tem uma oportunidade muito grande aqui de uma mudança de paradigma para um Brasil inteiro. Muito bom. Júlia,
passa uma ideia para nós de como, porque o nosso público está pelo Brasilzão, né? Então, assim, Legal. a gente atua nos pequenos e médios laboratórios com, assim, o nosso mercado é esse, né? Então, quando você olha para esse pessoal, que a gente falou de acesso, conta para a gente como é que ele procura Biocon, como funciona, ele compra teste, como é que funciona a parte comercial disso, está pronto para vender, né? Já está pronto, já está sendo comercializado. Nós estamos disponibilizando para todos os laboratórios do país, clínicas de longevidade, médicos que têm suas clínicas, que trabalham hoje, por exemplo, neurologistas que têm clínica com PET scan, eles estão usando esse teste para fazer uma triagem preventiva antes de um líquor, para não expor o paciente a um procedimento doloroso, um PET scan que é caríssimo. Então, assim, já tem disponibilidade. Quem quiser adquirir o teste, é só ligar na Biocon, né? Fala que viu na Quali. Viu na Quali, fala que viu na Quali. Mas lembrando que ele é de uso profissional. Então, a pessoa não pode comprar, apesar da simplicidade, ela não pode comprar e fazer na própria casa. Tem que ser feito no ambiente laboratorial. Muito bom. Excelente. Eu acho que vem uma novidade aí de transformações. Eu acho que o mercado como um todo está levando aos point of care, né? Então a gente vê uma evolução muito grande nessa questão preventiva, com esses testes rápidos, uma prevenção de doença, um trabalho bem bacana. A saúde como um todo está em causa. A gente precisa ter essas ações fortes e eu acho que vocês vieram como protagonista disso, essa parte neurológica, né? Eu acho que é sensacional. Então, de parabéns. Júlia, obrigado por participar conosco. É uma pena que nossa gravação sempre vai dias depois para o ar, né? Mas senão ia convidar todo mundo para ir para o famoso, tradicional boteco lá da Biocon. É o estande mais animado da feira sempre, isso é certeza. Mais bomba, né? Verdade, ano passado a gente estava com eles e foi bem sensacional. Então, parabéns também por esse portfólio. É um network, é um bate-papo, é tudo que vocês trazem para o Congresso, que é muito bacana. E cachaça mineira. E a cachaça mineira. Obrigado, Júlia. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada.